Fala aí galera, beleza? Eu sou o Caio Lima, esse aqui é mais um vídeo pro canal do Rede Poderosa. E hoje, surpreendendo o total de uma pessoa, eu mesmo tô surpreso em fazer um vídeo sobre não ficção. Eu vou falar sobre não ficção. Normalmente isso fica a cargo da Paty aqui no canal, né? A gente não tem funções pré-estabelecidas, mas ela já falou muito mais de não ficção do que eu. Só que no mês passado, em janeiro, eu li dois livros que me surpreenderam muito. Sobre o conteúdo, eu já esperava boas coisas e, né, superou as expectativas, mas me surpreenderam muito pela forma e a forma de conceber não ficção. E aí eu gostaria de deixar esse comentário, um breve comentário com vocês, porque eu acho muito importante a gente falar sobre como livros foram idealizados esteticamente e suas propostas estéticas para que eles cheguem no objetivo final, né? Então, sem muitas delongas, só avisando que se você está chegando por aqui agora, considera se inscrever, deixar o seu joinha, porque isso é sempre muito importante para a gente manter a máquina girando. E bom, os dois livros são Balanço Afiado, Estética e Política em Jorge Ben, do Alan da Rosa e do Davidson Faustino. É uma publicação da editora Fósforo junto com a editora Perspectiva. A editora Perspectiva que eu amo de paixão. E a Fósforo que tem um catálogo bastante respeitável, tá? Eu gosto bastante de muita coisa que a Fósforo vem publicando. Isso eu gostaria de deixar ressaltado aqui. E depois eu li O Alfabeto das Colisões, do Vladimir Safatli. Esse que veio pelo Clube Circuito Ubu, né? Junto com o Círculo de Poemas e o do Cebular. São os clubes aí que fazem a minha cabeça. Sendo o Cebular o melhor de todos, procurem saber, procurem conhecer. A gente já comentou bastante sobre eles aqui. E assim, são dois livros que têm propostas muito ousadas e que eles são muito diferentes entre si também, mas que me proporcionaram imenso prazer no ato de ler, no efeito estético que a organização deles me provocou. Não sei dizer se mais do que com o assunto em si, porque eu estava interessado em ler esses livros com o fundo da minha alma, porque é assim que eu leio as coisas, mas principalmente pela surpresa, pela excelente surpresa quando eu peguei esses livros e comecei, né, a minha urdidura literária. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles, primeiro sobre o Balanço Afiado, que é o seguinte. O Alan da Rosa e o Davidson Faustino, eles pegaram Jorge Ben como essa instituição da cultura brasileira e tentaram compreendê-lo através daquilo que ele passa esteticamente nas suas músicas. Então, a forma como ele canta, os chiados que ele faz, o balanço, as mudanças repentinas de estruturação dentro da música, como as letras, que às vezes parecem não ter nada a ver uma com a outra, né? Não tem rima, elas adotam um tom radical, ao mesmo tempo em que ele subverte a bossa nova, né? Essa limpeza dentro de gêneros tradicionalmente pretos, para que fossem aceitos dentro de uma perspectiva mercadológica nos anos 60, 70 e 80. Eles reúnem a obra do Jorge Ben em torno dessa possibilidade ou dessa elucidação de questões estéticas visíveis naquilo que a gente consome do Jorge Ben, que antes ficavam a cargo de uma espécie de primitivismo, né, de algo inato, ele está lidando com a natureza dele, o que se desenrola para questões que são puro racismo dentro do mercado, para abrir o leque de possibilidades e de alternativas que Jorge Ben encampou dentro da música e que esteticamente fizeram a cabeça de todo mundo, mas que você precisa ter, de certa forma, uma visão e uma compreensão e um tempo de audição e de, não vou falar pesquisa, mas de vivência,
que possam fazer com que essa reflexão tome corpo. Então eles procuram tirar do caminho todas as análises daquilo que é considerado primitivo, e isso está incluído dentro de estudos acadêmicos, inclusive, né, e de pessoas grandes do meio fonográfico, para explicar o que é Jorge Ben, para colocar como algo extremamente bem pensado, bem cuidado, bem referenciado, e que dá conta de um Brasil muito complexo, né? E um Brasil que não se limita às raízes cariocas, que não se limita a um espectro muito descuidado do que é a miscigenação, do que é a ascensão social, mas que traz na sua complexidade de entendimento camadas e muitas camadas daquilo que Jorge Ben representou, daquilo que Jorge Ben efetivamente disse e daquilo que a gente pode aprender a partir do Jorge Ben e indo fazer conexões para outras, né, para outras verves de pensamento, para outras verves artísticas, inclusive, que foram influenciadas por Jorge Ben, certamente, ou até que não foram, né, mas são posteriores a ele, ou contemporâneas a ele, que foram apreendidas pelo seu senso musical extremamente arguto. Então a gente tem aqui uma formulação muito geral sobre a obra do Jorge Ben. Isso engloba muita coisa de verdade, porque é uma obra grande, com muita influência. São dois pensadores de primeira categoria. O Davidson, que é um pensador que eu tenho muito mais contato pela forma como ele trabalha, estuda, discute o Fanon. Mas o Alan da Rosa também, ele tá há muito tempo na caminhada e fazendo trabalhos memoráveis. E eles elaboram dentro desse livro aqui uma perspectiva diferente de fazer com que esses avanços sobre a teorização da música do Jorge Ben transcorram de uma maneira mais, se não for a palavra certa, suave, mas que ela seja mais confortável e também mais popular. Então, eles elaboram a não-ficção através do diálogo entre os dois, basicamente, né? Desde o começo, desde o prólogo, existe um diálogo entre o Alan e o Davidson que vai sendo também içado ou vai sendo perpetrado por outras personalidades que eles encontram no caminho, né? Um caso, por exemplo, é o do Muniz Sodré, outro grande filósofo, pensador brasileiro, com uma produção vasta, principalmente na parte de comunicação, né? Então eles vão colocando essas vozes e, de certa forma, tornando o discurso pessoal para que pareça uma conversa, apesar de, desde o primeiro momento, você sentir a artificialidade dessa conversa, porque alguns conceitos, a forma como eles debatem alguns conceitos, isso fica bastante evidente de que, né, foi pensado, foi escrito, né? Eles não tiraram isso de áudios do WhatsApp, eu espero que não, porque é um nível de diálogo bastante avançado, assim, muitas referências e é uma interligação de expressões populares, de expressões da comunidade preta com pesquisadores, com ciência, com arte, com literatura, sacou? Tem uma passagem muito bonita sobre James Baldwin, logo no primeiro ou no segundo capítulo, se eu não me engano. Pô, é de quebrar, assim, tipo, é muito maneiro vê-los falando sobre. Mas ao mesmo tempo que existe essa artificialidade desse discurso dialógico, em que os dois ou mais pessoas estão ali entre si tratando, eles cortam para uma partitura de uma música específica que acaba adentrando esse campo discursivo e formando uma nova forma de ler, porque ele quebra o diálogo para uma partitura, que é algo extremamente técnico. Eu, por exemplo, não sei ler partitura, e talvez isso me quebre um pouco na própria forma de enxergar o livro na sua totalidade. E logo depois tem uma espécie de comentário. E esse comentário versa sobre a música que está sendo exposta ali em partitura. E é um comentário mais técnico, voltado para os elementos musicais que estão dispostos ali, que eles querem salientar para voltar ao diálogo.
E algumas das vezes eles também tentam ficcionalizar essa ação. Eles criam uma dinâmica entre uma doutoranda que teve a vida fora do Brasil, volta, ela é carioca e volta para São Paulo e se envolve com um professor de gafieira, se eu não me engano. E os dois têm essa conversa muito profunda sobre a influência de Jorge Ben. Em outras partes, eles tentam escrever cartas que são remetidas para outras pessoas, as quais eles tentam explorar essas alternativas às quais o Jorge Ben se presta dentro da música dele a cultivar essa ancestralidade, esses pontos culturais diversos. E aí a gente está falando, né, sobre uma mistura de tudo muito grande, né? Tem horas que ele fala sobre eram os deuses astronautas, né, do von Däniken. E aí, de repente, né, quando ele fala preto tu tem toda uma questão etimológica de falar da questão de ser uma pessoa preta assertiva, que não abaixa o nariz, né? E ele faz repercutir como se fosse um eco, né, para poder completar a rima, que foi o caso de algumas análises que surgiram. E não, tem uma profundidade muito grande dentro de uma cultura que não foi absorvida principalmente pela academia. Eles falam justamente sobre o fato do Jorge Ben estar muito pouco presente na academia. Ele só começou a ter trabalhos publicados depois dos anos 2000, bota aí 2005 para frente, então é muito pouca coisa que tem elaborado sobre Jorge Ben por aí. É um cara que teve seus maiores sucessos nos anos 70, né? Nos anos 70, começo dos anos 80. E é isso, né? Existe uma experiência estética que ela leva às reflexões profundas acerca da obra de Jorge Ben, que ela referencia a obra de Jorge Ben e a coloca num lugar em que ela sempre deveria estar, mas que ao mesmo tempo isso não é chato, isso não é feito para te convencer de que esse diálogo ele existe de maneira literal, como se fossem áudios de WhatsApp ou gravações de conversas que eles tiveram. Não funciona dessa forma. O diálogo existe através da busca pela oralidade, cara. Acho que basicamente é isso também. A forma como isso é concebido busca uma oralidade, busca uma liberdade de conceituar as coisas, né? Busca uma simplicidade dentro da complexidade que é você ter tempo, calma e fazer uma análise abrangente de uma obra e ter a possibilidade de conversar com alguém, conversar com alguém, com as pessoas que vão ler esse livro, sacou? A forma como ele é escrito também diz muito sobre qual é a intenção que essa parada tem. E pra mim, assim, né, como leitor, eu fui muito fisgado por isso. Você percebe que os diálogos são carregados e eles são testados dentro dessa artificialidade. Mas você vai entendendo que a conversa, na verdade, é com você. E você não coloca mais em xeque só aquilo que você conhece do Jorge Ben. Mas você coloca em xeque também a forma como você conversa sobre aquilo que você vê do Jorge Ben ou de qualquer outra coisa que você goste. Em que você abre, você expande uma conversa. Eu acho isso muito brabo, eu acho isso muito corajoso, eu acho isso muito bonito, sacou? Eu acho isso de um respeito com os leitores, de um respeito com a obra, com como a obra sintetiza esse diálogo diferente entre diversas culturas, que é isso, o Jorge Ben, né? Essa mistura de tudo, mistura adúltera de tudo, né? Como foi a plaquete do mês passado. Como ele fazia as coisas, eu acho que talvez como qualquer outro artista quisesse ser lembrado, né? Lembrado através dessa oralidade da memória, dessa possibilidade livre de captar referências, de fazer associações, de poder ter tempo de análise para que essas associações sejam fundamentadas. Eu acho que isso é essencial, assim. Acho muito, muito, muito brabo. E aí a gente pula pro Alfabeto das Colisões, do Vladimir Safatli, que vem numa pegada completamente diferente, né? O Safatli é um cara que tá no debate público há um bom tempo, assim,
para quem acompanha mais canais de esquerda, principalmente e tal. É um cara bastante reconhecido, com muitas publicações, um grande pesquisador também, tudo mais. E aqui ele pega uma série de ensaios curtos, no máximo 10 páginas, mas a grande maioria tem 5 páginas ou um pouquinho menos, e vai tecendo encontros meio que fractais, sacou? E ele organiza isso através de letras, né, das letras do alfabeto, que dão nome ao ensaio, que discorre e você vai se encaminhando. Você não tem uma ordem certa para ler. Eu acho que você não tem um tempo certo para ler esses ensaios. Eu, pelo menos, me recuso a esse tipo de artimanha. Eu acho algo muito mecânico, isso me incomoda de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, você entende que eles estão encaixados dentro da própria subjetividade à mostra do Vladimir, sacou? Então ele mergulha em assuntos como cinema, como música, como arte, no geral, em aspectos, né, artes visuais, artes plásticas, para ir para filosofia, para política, questões que estão muito prementes no nosso tempo, como questões de gênero, como questões identitárias, né? E ele elabora isso nesse embolo de situações de forma a fazer com que esse mosaico tenha algum sentido, sabe qual é? Que essas letras do alfabeto realmente colidam em certo tempo. Então, uma breve reflexão sobre a vida vai casar, né, depois de lido e tudo mais, vai casar sobre reflexões que ele fez acerca da música, que casa acerca de questões que ele fez sobre o elitismo nas universidades e o que significa ser um intelectual nos dias de hoje, ou como esse sentido de intelectualidade é muito deturpado por aí. E isso vai criando pequenos pontos de conexão. Dá para dizer, eu acho que é um erro teórico fazer isso aqui, mas eu acho que vai me ajudar a destrinchar um pouco melhor aquilo que minha cabecinha tá pensando. Que é uma relação fractal mesmo entre as possibilidades que os ensaios dele trazem. Eu acho que é uma maneira muito interessante de se mostrar, de mostrar a própria subjetividade, principalmente ele, né, que tem um trabalho acadêmico tão sisudo e que precisa estar o tempo todo, né, debatendo pontos parecidos o tempo inteiro. Então isso acaba mostrando um pouco das subjetividades do Safatli. E essas subjetividades, de alguma forma, vão ajudar a compreender, acredito eu, pontos já expostos pelo Safatli em trabalhos de maior fôlego e de maior rigor também. Por mais que os assuntos, né, não tenham nada a ver, você consegue formar uma ideia, né, a partir desses pontos que colidem, né, dessas letras que colidem, em que isso vai servir como algum apoio, se não dentro dessa subjetividade do Safatli, mas pelo menos um apoio estético à forma como ele concebe outros trabalhos dele, ou concebeu, na verdade, porque já estão publicados, e como conceberá outros. Eu acho que foi um acerto muito grande da Ubu, principalmente para ser um livro de clube, né? Veio no circuito Ubu, que é um livro curto, abrangente, bastante simples, mas muito bonito, inclusive. O título é maravilhoso, O Alfabeto das Colisões, e que transporta a gente para algumas reflexões que são jogadas aqui que reverberam em outras leituras. E foi o que eu disse, né? Ele pode servir tanto como complemento para outros assuntos, que eu espero trazê-los aqui em breve. Tenho pensado acerca deles, mas eu vou caminhando devagarinho em relação às coisas. Eles têm um fim em si mesmo, porque são ensaios, né, independentes. Então você leu, tá ok, você captou aquela mensagem. E também servem como um ponto de abertura para a própria obra do Safatli, né? Eu acho que é muito importante que intelectuais do nosso tempo tenham esse tipo de atuação em propor aberturas à forma como eles pensam. Eu acho que o Safatli fez muito bem isso aqui, cara. É um livro que é organizado de uma maneira desorganizada, descentralizada,
uma possibilidade de assuntos e de encaixes muito diferentes, mas pequenos pontos colidem e transformam isso numa visão maior. Fora que algumas reflexões, elas são simplesmente sensacionais, assim, de pirar o cabeção mesmo. E de você ficar horas e horas e horas pensando na beleza dessas reflexões, na sensibilidade. Acho que isso é muito importante, principalmente numa época em que as pessoas consomem conteúdo político de uma maneira muito voraz e que tenta exemplificar e simplificar soluções para aprender mais rápido, o que seja. É muito importante que um pensador do tamanho do Safatli nos dê essa amostra de sensibilidade, em que ele coloque à prova, dentro da sua base teórica e da sua vivência acadêmica, também muito daquilo que faz com que ele pinta as coisas, né? Sua subjetividade, tudo aquilo que ele pode formatar e pode interligar a partir disso. E eu acho que é essa parada, mano. Foi sem roteiro, mas eu queria muito comentar sobre esses dois livros porque eu achei interessantíssima a forma como eles foram dispostos e publicados e pensados. Ambos formam proposições muito dialógicas acerca de conteúdos muito densos e que vieram de estudos muito profundos, seja o Safatli com estudo ou estudos mais gerais das suas áreas nesses pequenos ensaios, seja o Alan e o Davidson com um estudo muito aprofundado sobre a obra do Jorge Ben, né, tendo um ponto de foco muito específico e muito grande também, né, a gente está falando de uma obra vasta, mas ambos se propõem a uma coisa que é muito fortuita e, para mim, dentro da não ficção, é muito importante, me chama muita atenção, me chama muito para dentro, que é o diálogo, né? Existe um diálogo direto do Safatli com o leitor, e dentro do que propõe o Alan e o Davidson no seu diálogo entre si e com outras pessoas que aparecem, e a artificialidade desse diálogo proposta para dentro do leitor como um espectador dessas mentes maravilhosas, dessas mentes pensantes, que engrandecem o pensamento brasileiro contemporâneo. São 3 dos melhores pensadores que temos hoje no Brasil, entre tantos outros, óbvio, mas que também trouxeram esse pontinho estético inovador na formulação dos seus livros. E parabéns ao Bu, a Fósforo e a Perspectiva por terem topado esse projeto. São projetos que pro mercado editorial, pelo que eu tenho acompanhado, não são tão comuns, né? São projetos bastante diferentes, são experimentais em certa medida, e que as editoras encamparam e divulgaram bastante também. Foi muito maneiro, foi uma repercussão bem legal. Então, é isso. Os comentários estão aí. Eu leio muito, né? Não ficção, mas não comento tanto. Então, vocês aí já leram algum desses livros? Que vocês gostam, que vocês viram de diferente nas não ficções que vocês consomem por aí? O que vocês curtem? Se vocês curtem Jorge Ben, se vocês curtem o Safatli, o Davidson, o Alan da Rosa, o que vocês recomendam, essa parada toda. Vamos botar isso pra frente. E é isso. O vídeo tá pronto. Mas antes, recados finais. Primeiro, se você ficou até aqui, considere se inscrever, deixar seu joinha, comenta, compartilha, é sempre bom dividir, trocar ideia. Depois, o Rede Poderosa é um podcast, tá em todas as plataformas de streaming e agregadores de podcast possíveis. Então, segue a gente por lá, ouve a gente por lá também, porque é importante. Além disso, nós estamos no Instagram, como @Central Rede Poderosa. Por lá a gente consegue interagir um pouco mais, a gente posta agenda, faz uma graça. Acho que é só, beleza? Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.